Olá, um bom dia a todos. Eu sou Jabes Ribeiro Dota. Você está no canal Como Aprender a Ensinar Violino através do método Shimon. Porém, aqui estamos no nosso vídeo didático, né? Uma playlist à parte aí. Eu queria falar um assunto hoje, um assunto de arco, a respeito de... A gente trabalha com os três pilares. A gente estuda, a gente entende o arco por si, ele trabalha com três pilares, né? Que é a pressão, que é o ponto de contato e a velocidade. Então, a combinação desses três pilares aí faz com que a gente toque bem e passe bem o arco na corda, tá? Entendendo isso, a gente tem dentro do ponto de contato, dentro do assunto ponto de contato, a gente tem o in-out. Então, o que é o in-out? O in-out é o que eu faço, o movimento que eu faço no meu braço para poder manter o arco reto. Então, isso aqui já tem um assunto falando de in-out, tá? Então, eu começo o arco para dentro aqui, ó, o in é para dentro, onde eu vou descer até o quadrado. O quadrado é esse simbólico que fica no meu braço aqui. E eu continuo descendo só com o antebraço. Só com o antebraço. Vai chegar num ponto que o arco vai travar por conta do movimento da mão. Se eu continuar só com o antebraço, o arco entorta. Para não fazer isso, eu projeto o meu cotovelo para dentro do meu corpo. Como se eu estivesse puxando aqui, ó. Como se eu estivesse puxando. Então, quando eu puxo o meu cotovelo para dentro, eu estou jogando o arco, eu estou simbolizando que o arco está indo para fora. Por isso, o in é dentro, o out é fora. Tudo isso para quê? Para a gente passar um arco reto. Para a gente passar um arco reto. Do começo ao fim. Tá. Então, quando a gente trabalha nesse, vou chamar de pilar, né? Nesse pilar, quando a gente está trabalhando no pilar do ponto de contato, então a gente trabalha dessa forma, pensando no in-out, justamente para o arco não ficar entortando dessa forma e, consequentemente, patinando em cima da corda, tá? Então, in-out é a primeira coisa. E só que se eu estiver falando da pressão, agora eu vou mudar o pilar. Então, saí do in-out, que a gente estava no ponto de contato, e fui para pressão. Quando eu entro nesse assunto pressão, a gente tem que entender o seguinte: o arco ele é mais pesado no talão do que na ponta, tá? Então, se eu equilibrar o arco aqui, ele vai dar mais ou menos um terço de arco aqui, ó. Mais ou menos um terço de arco para eu conseguir equilibrar ele no meu dedo, tá? Então, ver se pega na câmera aqui, ó. Então, é mais ou menos um terço de arco para equilibrar. Então, a gente entende que o talão é mais pesado que na ponta. Por conta disso, se eu trabalhar com a pressão muito forte no talão, ele vai arranhar. E se eu não tiver nenhuma pressão na ponta, ele vai falhar. Logo, existe uma compensação entre ponta e talão que a gente deve fazer com os dedos, com a mão do arco, tá? Então eu penso na distribuição do arco de uma maneira assim. Quando eu estou no talão, eu preciso retirar um pouco de pressão. Quando eu retiro a pressão, eu faço força com o meu mindinho e levanto o arco. Então, o fato de eu levantar o arco com o meu dedinho chama supinação. Tá legal? Quando eu estou lá na ponta do arco, que eu preciso um pouco mais de pressão, então eu vou apertar o meu indicador, fazendo com que a crina aperte em cima da corda. Então o arco não vai falhar na ponta. Isso chama pronação. Então, supinação e pronação. Agora, a pronação e a supinação,
a gente trabalha pela seguinte linha de pensamento. Ó, vamos imaginar que a gente tem a região do talão, a região do meio e a região da ponta. Praticamente, basicamente, aí 3 palmos de arco, tá? 3 palmos. Na região central, eu vou jogar os meus dedos um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Então, sobra um pouquinho do talão e sobra um pouquinho da ponta. Beleza, entendeu isso aqui? Nesse espaço e nesse espaço é que vai acontecer a supinação e a pronação, tá bom? Então vai acontecer nesse espaço. Ah, mas e o meio? O que vai acontecer com esse meio? Esse meio é gravitacional, é peso de braço. Só que a gente fala peso de braço e alguns alunos pensam que a gente está falando de forçar. Não, não é forçar. É simplesmente deixar a gravidade pesar no arco, sem forçar. Então a gente começa com supinação, parte para o peso do braço, deixa ele sozinho e lá no finalzinho a gente joga na pronação. Então, peso de braço, supinação, peso de braço, pronação, peso de braço, supinação, peso de braço, pronação. Então, é um assunto aí que eu queria tratar com vocês, deixar bem claro que a gente tem bastante nomezinhos aí, né? Então, a gente falou de in-out, quando a gente está pensando em ponto de contato, e a gente falou de pronação, supinação e peso de braço quando estamos dentro do pilar da pressão, tá bom? É isso aí, um abraço a todos, até a próxima aula.